Esta é a apresentação do trabalho de Fundamentos de Gerenciamento de Projetos, ministrado pelo professor Marco Cog, do curso de Gerenciamento de Projetos da FGV Unidade Osasco, São Paulo, turma GPR 14. A diretoria da empresa é formada por Ailde Souza, Hamilson Casimiro e Edilene Lira. A empresa é a Archimedes System and Technology, consultoria e desenvolvimento de software. A Archimedes é uma empresa que, além de prestar serviços de desenvolvimento de software, oferece consultorias de melhorias de processos para empresas de diversos nichos de mercado, contando com profissionais especializados em diversas áreas de atuação. Nosso portfólio tem os seguintes programas: automação, instituições financeiras, instituições educacionais. No portfólio de automação, no programa de automação, temos o projeto de transporte inteligente de produtos, movimentação de mármore e granito, gerenciamento de ferramentas industriais, projeto de controle e manutenção de rodovias, produção de peças plásticas injetáveis, produção industrial para o Whirlpool, máquina bordaria industrial e o CLP, controlador lógico programável. Instituições financeiras, temos a modernização de mesas operacionais, back-office, mensageria moderna, adequação SPB, reportes à matriz bancária, análise de crédito, repositório histórico de operações e banco digital. Instituições educacionais, temos o projeto de administração escolar, gestão de conhecimento, administração de currículos escolares, ensino à distância, bolsa de estudo, web tutors, o tutor à distância, programas de estágio e gestão de desempenho. O projeto escolhido no programa de instituições educacionais foi o projeto Web Tutors, tutor à distância, e o produto gerado disso será o Homework Assistant, suporte a lições de casa. Hoje, além da carga horária escolar, há a necessidade do acompanhamento e apoio aos alunos de suas atividades desenvolvidas em casa. Percebemos que a grande maioria dos pais não tem tempo para acompanhar essas atividades e isso pode comprometer o desempenho dos filhos na escola, o que nem sempre é possível de ser acompanhado pelos pais devido à concorrência com outras atividades. O Homework Assistant, além de oferecer uma equipe de profissionais habilitados a auxiliar aos alunos, possui um banco de dados com as matérias e exercícios capazes de proporcionar um suporte e uma gama de informações reunidas em um só canal, que praticamente estende o programa escolar de maneira dedicada ao aluno que está se exercitando. Nosso objetivo e nosso alvo é alcançar os estudantes que estão cursando entre o quinto ano do fundamental e o terceiro ano de ensino médio, oferecendo uma plataforma com assistente virtual que os auxiliará a fazer lições de casa de forma fácil, mas eficiente, utilizando a internet para facilitar como e onde esses estudantes possam acessar a nossa aplicação. Em 2 anos, queremos expandir nossa plataforma para atendermos aos estudantes que querem se preparar para prestar concursos e criar um produto que nos auxilie, e assim expandir nossos serviços e aumentar em 40% o nosso faturamento, podendo ainda oferecer a ferramenta a instituições que queiram ampliar sua atuação junto ao corpo docente, de forma a oferecer um ensino diferenciado na formação de seus alunos. Os principais stakeholders identificados foram o diretor da instituição, o coordenador pedagógico, o corpo docente, os técnicos de servidores, órgãos reguladores de ensino, técnicos de suporte a software básico, a ferramentas de distribuição de páginas, a ferramentas de administração de conteúdo, analistas especializados em bases de dados e analistas de sistemas e programadores para a plataforma camada de negócio e base de dados, um web designer para a camada de apresentação. Os requisitos de projeto seriam desenvolver um aplicativo de acompanhamento e apoio aos alunos. O projeto deve dar suporte a estudantes que estejam entre o quinto e o terceiro colegial. A plataforma conta com interação entre professor e aluno. O prazo máximo de desenvolvimento é de 2 anos. O custo operacional com o pessoal, equipamento e desenvolvimento não deve ultrapassar 850 mil. O produto deve ser desenvolvido utilizando o web. A plataforma contará com interação entre professor e aluno através de chat e vídeo acesso a um professor virtual programado e, a princípio, deve estar disponível entre 8 e 23 horas.
Os bancos de dados serão em Oracle e a linguagem utilizada é Java. Aqui nós temos o fluxo da iniciação, com estabelecimento do projeto, descrição e explicação do produto e projeto, justificativas, apresentação de objetivos, designação do GP, mapa de stakeholders, classificação, entrevistas, mapeamento de milestones, orçamento inicial e superficial, mapeamento de riscos, submissão para aprovação, a abertura de termo de projeto aprovado no caso da aprovação, a reavaliação de itens e o retorno no início no caso da não aprovação, para se, no caso de abertura, termo de abertura aprovado, partimos para a próxima fase. Aqui nós temos o WS do projeto, onde nós temos as 6 fases descritas para a criação da plataforma Web Tutors, que vai desde a monitoração até a implementação. E cada uma dessas fases possui os entregáveis, como por exemplo, para a monitoração, nós temos o termo de abertura do projeto. Na fase de planejamento, nós temos o plano de gerenciamento de projeto. Em execução, nós temos o relatório de conformidades. Na fase de monitoração, nós temos o relatório de desempenho. Na fase de encerramento, o termo de recebimento do projeto. Para cada uma dessas fases, foi desenvolvido e desenhado uma validação e uma aceitação, como por exemplo o termo de abertura do projeto avaliado pelos stakeholders para a fase de iniciação, tendo como aceitação o termo de abertura do projeto aprovado. Dessa forma, seguindo um a um dos itens da fase de monitoração, nós teremos a validação e a aceitação desses itens, com os envolvidos em cada um deles. Para a fase de análise, temos esses entregáveis, com a validação e sua aceitação. Para especificação, esses entregáveis, sua respectiva validação e aceitação. Construção, primeira parte da homologação, validação e aceitação de cada um item. Segunda parte da homologação, validação e aceitação de cada um desses itens, até a implementação, segunda parte da implementação, encerrando com transferência de conhecimento, documentação do handover do projeto, que vai desde a conferência de material contra relatórios de acesso, até a assinatura de todos os stakeholders, dando o encerramento da transferência de conhecimento. Separamos dentro do WBS os pacotes que serão desenvolvidos internamente, como o Make, grafados aqui, demonstrados na cor azul, e os pacotes que serão serviços comprados ou serviços terceirizados, na cor amarela. Extraímos desse levantamento os riscos possíveis de serem materializados no projeto, identificamos sua possibilidade, o impacto, dessa forma obtendo uma classificação, uma resposta a cada um desses riscos, um plano de ação e um cálculo superficial antes e depois dos custos de receberem o plano de ação. O planejamento que contempla, após o TAP aprovado, todas as fases do projeto. Para cada um dos pacotes de execução, nós temos os pacotes Buy, que serão comprados, terceirizados, os pacotes desenvolvidos internamente, Make, ambos convergindo para recebimento dos entregáveis, a validação e o ciclo, dependendo de haver ou não a conformidade em cada um desses pacotes. Para a monitoração, que também é uma fase que se interrelaciona e que participa de todas as fases do projeto, nós temos mapeados todas as monitorações,
Para a solicitação de mudanças, nós temos a elaboração de documentação para oficialização, a aprovação, realização do plano de ação e execução e implementação da mudança, na fase de planejamento, a execução da solicitação, a análise de mudança, havendo a aprovação. Uma vez que não há aprovação, o arquivamento da mudança, mudança não viável, provável erro de execução ou compra fora da especificação, comunicação sobre a não necessidade de mudanças analisadas e desenvolvidas e avaliação de execução ou não dos materiais para atender a especificação do projeto. No encerramento, uma vez as entregas aceitas, nós encerramos a fase, submetemos o termo de aceite para aprovação do sponsor. Se ele for aprovado, nós iniciamos o encerramento dos contratos, a desmobilização das equipes, o registro dos impactos de processo, registrar e arquivar as lições aprendidas para uma posterior utilização, arquivamento dos documentos no projeto ou fase, recebemos a equalização das respostas e encerramos o termo de aceite para a fase ou para o projeto. Se for um encerramento de todas as fases, encerramos o projeto. Se for encerramento somente de uma fase, encerramos apenas a fase e assim repetindo o processo até que todas estejam encerradas e aí encerramos o projeto como um todo. Não havendo aprovação, há um retorno para novamente ser elaborado o trabalho e receber as entregas. Agradecemos a sua atenção e até uma próxima oportunidade.